Bíblia, papel e caneta. O livro de hoje é Atos dos Apóstolos. O capítulo é o 28. Paulo em Malta. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca a humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a bicha pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente esse homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não deixa viver. Mas sacudindo ele a bicha no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. E ali próximo, daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome de Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama enfermo de febre e desinteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isso, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Eu estou lendo Atos capítulo 28, o verso é o de 1 em diante. Bom, isso aqui se trata de um livramento que Deus está dando ao apóstolo Paulo. Ele está passando por um processo de naufrágio. Deus guarda a vida de Paulo juntamente com os prisioneiros, ou os prisioneiros que estavam no navio, e eles vão parar próximo a essa ilha, chamada Ilha de Malta. Quando chega aqui, os bárbaros vão recepcionar esses homens que naufragaram na Ilha de Malta. Recebem ele com todo tipo de humanidade que poderiam, fizeram uma grande fogueira, porque o texto diz que estava frio. Então, como estava um cenário de frio, eles fizeram uma fogueira para aquecer aqueles que passaram pelo naufrágio, mostrando empatia, humanidade, para ajudar aqueles que passaram por esse processo aqui de tragédia no mar. Paulo então vai ajudar a construção da fogueira, vai pegar uma certa quantidade de vide, vai colocar no fogo. Quando ele coloca o fogo, ele percebe que no meio daquela madeira havia uma víbora, fugindo do calor. Que fugindo do calor, ela morde a mão de Paulo. De modo que os bárbaros ficam impactados, porque eles percebem que Paulo não morreu no naufrágio, mas a víbora que havia picado a mão de Paulo, mordido a mão de Paulo, certamente o levaria à morte.
Olha o que eles dizem: os bárbaros, vendo a bicha pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente esse homem é homicida, porque escapou do mar, mas a justiça não deixa viver. Porque não é qualquer tipo de cobra que habita na região de Malta. Quem estuda um pouco sobre essa história de Malta aqui, sabe que a maioria das pessoas que morriam nessa região, morriam de duas coisas. Primeiro, por causa da febre. As febres eram intensas e a maioria das mortes eram por causa das febres. Segundo, por causa de mordida de cobra. Paulo não é o único que foi mordido aqui em Malta. Champlin vai dizer que havia um histórico de pessoas que eram mordidas por esses animais que habitavam nessa região. Era comum as cobras que habitavam nessa região morder as pessoas. Inclusive, o tipo de cobra que habitava aqui era uma cobra venenosa. Você percebe que esses homens têm a consciência que depois que Paulo foi mordido, eles vão esperar Paulo inchar para que ele morresse. Só que Paulo vai sacudir a cobra no fogo e não vai acontecer nenhum mal. Olha o que diz, ó. Eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Porque isso era comum, né, nessa época aqui. Era comum na ilha de Malta. Só que, mais tendo esperado muito, viram que nenhum incômodo está acontecendo com Paulo. E percebendo que o ataque da cobra não mata Paulo, alguns até acharam que ele seria um deus. Porque a cobra morde Paulo. Paulo vai simplesmente sacudir a víbora no fogo e não sofre dano algum. Ele é apresentado a Públio. Você vê no texto que o pai de Públio está doente. Esse Públio aqui é um dos governadores da ilha de Malta. É o cara que lidera essa região aqui. E aconteceu de estar de cama enfermo e febre o pai de Públio. Olha a febre aqui que eu falei, que era comum nessa região. Algumas pessoas ficavam 3, 4 anos com febre, quando não morriam antes. E o pai dele já veio padecendo já há algum tempo. Paulo está ali, vai na casa dele, vai orar pelo pai de Públio, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito pois isso, vieram também ter com ele os demais da ilha, porque depois que o pai de Públio foi curado, os outros que estavam doentes na ilha foram até Paulo, porque perceberam que ele tinha poder para curar. Aí os homens ficaram impactados e despediram o apóstolo Paulo com os outros, com tudo que foi necessário para voltar. Existem algumas aplicações nesse texto aqui que são fantásticas para a nossa vida. Inclusive, se você quiser depois aprender mais sobre esse texto, eu tenho uma outra mensagem minha no YouTube que eu prego só sobre esse texto, trazendo alguns aspectos culturais que aconteceram lá. Tá bom? Mas vamos estudar um pouquinho aqui. E havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta. Olha o nome do local que eles estão, Malta. Malta vem do grego. Essa expressão aqui é a transliteração do grego, de Malta, que significa isso aqui, ó. Malta vem do grego, que transliterado significa Melité, a pronúncia. E o que o significado de Meliter significa terra do mel. Por que que Malta
era conhecido como Terra do Mel. É simples, porque essa cidade, ela era conhecida como uma cidade que produzia mel. Era de Malta que vinha o mel era de Malta que vinha o mel para outras regiões. Eles eram reprodutores disso aqui. Eles produziam mel. Por isso que de tanto produzirem e enviarem o mel para as outras cidades que ficavam próximas às regiões, eles eram conhecidos como Terra do Mel. Aí vem o nome Malta. Só que se você ler esse capítulo aqui, o 27, você vai perceber que o apóstolo Paulo passou por um naufrágio. Um vento que veio, destruindo quase o navio. Eles ficaram desesperados. Deus mandou um anjo, disse para Paulo que ia guardar todos que estivessem ao lado dele. Eles passaram por uma grande tempestade aqui. E que esse naufrágio vai dar nessa ilha por nome de Malta, que no grego significa Melité, que representa a palavra terra do mel. Então Paulo está vindo de uma grande tempestade para chegar nessa ilha aqui, Terra do Mel. Primeiro ele passou por um grande vento. Depois ele foi para a Terra do Mel. Depois do vento, Deus vai te levar para o mel. Primeiro a tempestade, depois a terra do mel. Primeiro o processo, depois o mel. Deus tem um tempo de mel na sua vida, mas você só vai chegar na terra do mel depois que você sobreviver à tempestade. Porque só depois que ele passa por esse naufrágio que ele chega em Malta, terra do mel. Deus tem mel para você. Deus tem um novo ciclo para você. Deus tem um novo tempo para você. Mas você precisa sobreviver aos ventos. Porque se você não sobreviver aos naufrágios, você não vai estar preparado para chegar na terra do mel. Depois do vento, Deus manda o mel. Depois da luta, Deus manda o mel. Depois da crise, Deus manda o mel. Depois dos problemas, Deus manda o mel. Depois dos ventos, Deus manda o mel. Quem sobrevive ao processo, experimenta o resultado do mel. Aqui é o escape. Aqui é o refúgio. Porque a tempestade e o naufrágio foi difícil para todos eles. Então, a terra de Malta vem como um escape para a alma deles. A terra do mel, a terra que Deus providenciou para guardar a vida de Paulo e dos tripulantes que estavam passando por um grande naufrágio. Havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Mel. E os bárbaros
usaram conosco de não pouca humanidade. Esses bárbaros não conhecem o apóstolo Paulo. Esses bárbaros aqui, eles não conhecem os tripulantes que estavam no navio, mas são pessoas que apareceram nesse momento com muita empatia para ajudar aqueles que estavam passando por um naufrágio. Acenderam uma grande fogueira por causa do frio. E fizeram isso com muita humanidade. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade. Eles estão ajudando aqueles que passaram por um processo terrível de naufrágio. Deus vai colocar pessoas para te ajudar. Vai vir de onde você menos espera. Vai aparecer de onde você menos imagina. Alguém que vai surgir no cenário com empatia, com misericórdia, para te ajudar, porque sabe dos naufrágios que você enfrentou lá atrás. Existem pessoas que Deus coloca na nossa vida que de repente não vão nem durar muito tempo, não vão ficar 2 anos, 5 anos, 10 anos. São pessoas que só aparecem no momento da dor. Pessoas que só aparecem para nos ajudar, depois vão embora. Alguns chamam até de anjos, que aparecem só para estender a mão durante os momentos de crises que nós passamos. Deus vai colocar pessoas, amizades verdadeiras, relacionamentos certos, pessoas que vão te levar para perto de Deus, relacionamentos que vão te aproximar do altar, pessoas que vão ser bênção para a sua vida e que vão te ajudar durante os processos que você viveu na tempestade. Deus vai colocar pessoas para te ajudar no meio desses conflitos, como esses bárbaros, que tem nome de bárbaro, mas o coração é de humilde. O nome são de bárbaros, mas o coração são de pessoas com empatia, pessoas que têm misericórdia, que amam o próximo, independente de saber o nome. Às vezes são pessoas como esses aqui, bárbaros, que você fala, é tão grosso, é tão grossa, mas são extremamente movidos por compaixão, que aparentemente parecem ser bárbaros, mas são pessoas tomadas de empatia, que vão te ajudar nos momentos de maiores dificuldades que você está vivendo. Havendo Paulo ajuntando uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor. Olha que interessante isso.
Então perceba aqui, Paulo está juntando uma quantidade de madeira para fazer uma fogueira e vai colocar a madeira no fogo. Quando ele prepara para acender o fogo, a víbora, fugindo do calor, morde a mão de Paulo. Morde a mão porque está fugindo do fogo. Percebe que enquanto Paulo estava aqui procurando as vides, ele não via as cobras. Mas depois que ele põe essa palavra aqui, ó, fogo, a víbora aparece. Enquanto ele está apanhando madeira, ele não enxerga. Mas quando ele coloca fogo, a víbora aparece. Por quê? Por causa disso aqui. Cobras não se escondem no fogo. Enquanto só tinha madeira, as cobras não mostravam quem elas eram. Mas quando Paulo acende uma fogueira, as cobras mostram onde estavam. Porque cobras não se escondem no fogo. É por isso que Deus, ele quer acender a sua vida. Porque uma vida acesa do Espírito de Deus e da palavra de Deus, as cobras não conseguem se esconder. Porque o fogo que você carrega não dá brecha para as cobras atuarem de forma oculta na mentira. Cobras não se escondem no fogo. Cobras preferem a mentira. Cobras preferem uma vida apagada. Cobras preferem uma vida escondida, habitando por baixo das madeiras, em lugares áridos, escuros. Cobras preferem ficarem em lugares onde não são descobertas. Mas quando alguém decide fazer isso aqui, ó, acender o fogo, as cobras fogem. Porque o fogo revela onde está a cobra. A mentira não suporta quando tem fogo, porque o fogo mostra a verdade. Se escondem porque não tem fogo, porque se acender o fogo a cobra foge. Então tudo que o diabo quer é ficar atuando sobre as vides de maneira escondida, ficar atuando na sua vida de forma oculta, ficar no meio das madeiras e ninguém vê, mas acende uma fogueira, vai queimar esse graveto e você vai ver as cobras começando a se revelar para você. Porque cobras não se escondem no fogo. O fogo revela onde está a cobra. Você precisa acender um fogo no teu quarto, porque o fogo vai mostrar se tem cobra escondida nesse quarto.
Você precisa acender o fogo no altar da tua casa, porque o fogo vai revelar se tem cobra nessa casa. Você precisa acender o fogo no púlpito da tua igreja, no altar da sua igreja, porque o fogo vai revelar quem está atuando no meio da mentira. Porque o fogo de Deus, ele denuncia o lugar das cobras. Fogo que vem manifestado pela palavra, fogo que vem transmitido pela palavra, ele revela o lugar da cobra. Elas não conseguem se esconder no fogo. Percebe que quando Paulo faz uma fogueira, a fogueira faz isso aqui. O fogo fogo, ele revela quem é graveto e o fogo revela quem é cobra. Porque quem é graveto pega fogo no meio da fogueira e quem é cobra foge por causa do fogo. Eu vou repetir isso. Quem é graveto alimenta a fogueira para permanecer o fogo. Quem é cobra foge porque não suporta o fogo. É por isso que a gente percebe algumas pessoas que têm uma característica da intenção de apagar o fogo. Não suportam o fogo. Porque quem é graveto alimenta o fogo. Quem é graveto faz o fogo permanecer. Quem é graveto não deixa o fogo se apagar. Mas quem é cobra, foge do fogo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Responde aí. O que você é? Graveto ou cobra? Porque altar que não tem fogo está cheio de cobra. É por isso que não pode faltar fogo em cima do altar. Em Levítico a Bíblia diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo não deveria se apagar, mas deveria permanecer aceso no altar. Altar tem que ter fogo, porque altar que não tem fogo está cheio de cobra. Altar tem que ter verdade, porque se não tiver verdade da palavra, está cheio de cobra. Altar tem que ter princípios, porque se não tiver princípios, está cheio de cobra. É por isso que nós estamos vivendo uma geração que não suporta ouvir a verdade, porque a verdade confronta as cobras, e as cobras querem continuar rastejando no meio dos gravetos. As cobras querem continuar rastejando no meio das vides, atuando de maneira oculta, escondida, para que ninguém descubra há quanto tempo elas estão ali, no pecado, ocultando as coisas, vivendo uma mentira. Porque quem ama a verdade não tem dificuldade de caminhar no fogo.
Por isso que a Bíblia diz que a sua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos. Porque o fogo da palavra dele me alimenta, me sustenta, me dá direção, me dá força, me dá caminho. Altar tem que ter fogo. Se não tiver fogo, a cobra permanece. É por isso que nós vivemos em um tempo onde constantemente nós percebemos que a verdade não pode ser pregada de maneira clara. Porque tem muita cobra acostumada a rastejar em altares onde não são confrontadas. Líderes, pastores, presidentes, bispos, que acham que são dono da igreja e estão escondidos entre as madeiras. Só que Deus ainda usa gravetos. Deus ainda usa gravetos para revelar onde está a cobra. Deus ainda usa madeiras para alimentar a fogueira, para revelar a posição da cobra. Porque tem pessoas que só serão libertas quando forem descobertas o que estão escondendo por trás das vides. Porque enquanto ninguém sabe o que ela está fazendo, ela vai levando uma vida de qualquer maneira. Aí Deus permite o fogo para haver uma exposição das cobras, para que haja libertação. E deixa eu te dar um conselho: quando Deus expor alguma coisa na sua vida, nunca é para te matar. Deus não expõe o pecado de ninguém para ferir ou destruir. Quando Deus expõe é porque Ele quer te tratar, Ele quer te ensinar. Você é graveto ou você é cobra? Havendo Paulo juntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Ou seja, a cobra morde isso aqui, ó. A mão de Paulo. A cobra mordeu a mão. E você percebe aqui no texto que Deus livrou Paulo de um naufrágio, porque esse capítulo 27 aqui é o capítulo de um naufrágio, ó. O naufrágio do navio. Eles passam por um naufrágio, aqui tudo. Aí o navio dá em Malta. Então você percebe que Deus livra Paulo do naufrágio. Deus guardou Paulo dentro do naufrágio, mas Deus não livrou Paulo da mordida da cobra. Eu vou repetir isso. Deus livrou Paulo dentro do naufrágio, mas Deus não livrou Paulo da mordida da cobra. Então eu preciso entender isso aqui. Que tem momentos que Deus vai permitir a mordida. Tem momentos que Deus vai permitir que a víbora te ataque. Tem momentos que Deus vai permitir que a cobra te morda. E você vai dizer: mas Deus me livrou dentro do naufrágio, Deus me livrou de enfermidade, Deus me livrou de problemas lá atrás, Deus me livrou de tantas coisas e agora permitiu a cobra. Tem momentos que Deus vai permitir a cobra morder. E não é porque você é fiel que Deus vai impedir a cobra de te morder. Porque Paulo era fiel e está sendo mordido pela cobra. E não venha romantizar o texto a ponto de você dizer que a mordida não doeu, porque o texto diz que ele sacudiu a cobra. A mordida doeu, mas não matou. Pode ter ferido, mas não destruiu. Tem momentos que Deus vai permitir o processo. Tem momentos que Deus vai permitir os desertos.
Tem momentos que Deus vai permitir a porta fechar. Tem momentos que Deus vai permitir os problemas aparecerem sobre a sua vida. E você não pode deixar com que o fato de Deus não ter te livrado da mordida faça você perder a fé de um Deus que tem poder para livrar. Porque não é porque Deus não te livrou da cobra que Ele não pode livrar outras pessoas. Deus não precisa provar para você que Ele tem poder. Eu vou repetir isso. Deus não precisa provar para você que Ele tem poder. Ele fazendo ou não fazendo não altera o poder que Ele tem. Ele não quis livrar. Por que Ele não quis livrar? Porque tem processo, tem propósito, tem ensinamento. E tem momentos que Deus vai permitir o ataque. Tem momentos que Deus vai permitir que as cobras te devorem. Que Deus vai permitir o ataque das cobras, vai permitir se levantarem contra você, vai permitir a porta se fechar, vai permitir a doença bater na tua porta, vai permitir você passar por processos com Ele. E você não tem que abandonar a fé porque foi mordido pela cobra. Porque Paulo foi mordido. Mas você percebe isso aqui, ó. Paulo foi mordido pela cobra, mas você está vendo Paulo parar? Paulo foi atacado pela cobra, mas você está vendo Paulo parar? Paulo sofreu o ataque da cobra, mas você está vendo Paulo olhar para trás? Está querendo desistir por quê? Porque uma cobra te mordeu? Está querendo desistir por quê? Porque as coisas não aconteceram segundo a sua vontade? Está querendo desistir por quê? Porque o Deus que te livrou no passado não te deu livramento da mordida? Está querendo abandonar a fé por quê? Porque se frustrou, achou que a cobra não ia morder, que Deus ia te livrar da mordida e Deus permitiu a cobra morder? Você não tem que parar por causa do processo. Você não tem que parar por causa do ataque da cobra. Você não tem que parar porque a situação fugiu do teu controle. Paulo está mordido, mas não olha para trás. Paulo foi ferido, mas ele não desiste. Ele não abre mão da fé dele por causa do ataque que sofreu da cobra. Mas ele continua no mesmo propósito. Ah, isso aqui é sensacional. Isso aqui é tremendo. Isso aqui é tremendo. Mas sacudindo ele, a bicha no fogo não padeceu nenhum mal.
sacudindo a bicha no fogo, não padeceu nenhum mal. Por que a cobra está mordendo a mão de Paulo? Qual o propósito dessa cobra morder? Paulo desiste? Não. Paulo olha para trás? Não. Paulo retrocede? Não. Paulo recua? Não. Paulo vai abandonar a fé por causa do ataque da cobra? Não. O que ele faz? Ele sacode a cobra no fogo. Olha isso aqui. Jorabacala machuri minarabaracando récia. Pega esse problema que está tirando a tua paz, sacode no fogo. Pega essa depressão que está perturbando a tua alma, sacode no fogo. Pega essa raiz de amargura que está te machucando, sacode no fogo. Pega essa tempestade que você está vivendo, sacode no fogo. Pega essa crise no teu casamento que você está passando, sacode no fogo. Pega esse problema emocional, essa ansiedade descontrolada, essa fobia, esse medo, esse desespero de sair na rua sozinho, esse rancor que você está guardando, sacode no fogo. Olha a atitude de Paulo, mas sacudindo ele a cobra no fogo. Sacode esse problema no fogo. Sacode esse problema no fogo. Você precisa sacudir essa cobra no fogo. Você precisa aprender a devolver a pressão. A pressão que você recebe da cobra, você tem que devolver para ela na mesma medida. Pastor, eu vou bater boca com a cobra? Não. Pastor, eu vou partir para cima da cobra? Não. Sua luta não é contra pessoas. Sua luta é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Você tem que partir para o joelho. Você tem que partir para a oração. De oramacalamacheia. Você está perdendo guerras porque você está usando armas erradas. Passando o tempo todo discutindo com teu marido, discutindo com teu filho, com teu pai, com a tua mãe, e você percebe que isso não resolve os seus problemas. Aprenda a sacudir essa cobra no fogo. Você tem que devolver essa pressão.
Você está vivendo debaixo de pressão, você está a semana inteira debaixo de pressão, você não está conseguindo dormir, você está vivendo à base de remédio, você está indo para psicólogo, psiquiatra, nada está trazendo paz para a tua vida, e o Espírito Santo te trouxe nessa live para te dizer isso: sacode esse problema no fogo, devolve essa pressão para o inferno. Devolve essa pressão. Pastor, como é que eu devolvo essa pressão na cobra? Fecha a porta do teu quarto, dobra o teu joelho e vai clamar o nome de Jesus, porque não vai ficar cobra de pé escondida dentro dessa casa. Essas cobras não vão conseguir rastejarem no meio do escuro, porque o fogo vai revelar onde elas estão. Só que o problema é que tem gente que está sendo atacado pela cobra e não faz nada. Está mordido pela cobra e não faz nada. Está vendo a cobra atacar e não faz nada. Você precisa reagir, cara. Fecha a porta do teu quarto. Vai dobrar o teu joelho. Vai clamar a Deus. Devolve a pressão para o diabo, porque a pressão da mordida dela foi grande. Então devolve essa pressão para ela. Grita o nome de Jesus dentro dessa casa, porque não vai ter cobra que vai aguentar permanecer diante de um crente que levanta fogueira dentro de casa. Cobras não ficam na vida de um crente que acende o altar. Sacode essa cobra no fogo. Sabe por que essa cobra está mordendo aqui? Eu vou mostrar um negócio para você aqui. Isso aqui é para tu falar em línguas. Isso aqui é para tu falar em línguas. Pegarão nas serpentes, Marcos 16, 18. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e curarão. Olha isso aqui. Pegarão nas serpentes. Por que a cobra está mordendo Paulo? Eu sei que alguém vai dizer e vai falar: essa cobra mordeu por coincidência.
Só que como eu acredito em propósito, está se cumprindo aqui o que Jesus disse aos discípulos em Marcos 16, 18. Pegarão as serpentes, mas não sofrerão dano algum. A cobra mordeu para cumprir a promessa. Entendeu isso aqui? A cobra mordeu para cumprir a promessa. É por isso que a cobra mordeu. É por isso que veio o ataque. É por isso que você sentiu a mordida. Porque tem promessa para se cumprir. É por isso que apareceu um deserto. É por isso que você sofreu quando ela te mordeu. Porque esse ataque veio para cumprir promessa. Processos, circunstâncias que você está passando, que vai trazer promessa sobre a sua vida. Uma porta que se fechou, um problema que você está passando na tua família, um problema no casamento, com o filho, com o pai, o filho está nas drogas, problemas emocionais. Você está percebendo que a cobra está atacando, mas atacou com um propósito, para cumprir promessa.
Não se conversa com cobra, mas deve sacudi-la no fogo. Você está vendo Paulo bater papo com cobra? Você está vendo Paulo dizer bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, cobra? O que Paulo está fazendo? Está sacudindo a cobra no fogo. Sabe por que você cai? Porque você conversa com cobra. Pare de conversar com as cobras. Pare de dar brecha para o diabo atuar na tua vida. Eva caiu porque ela parou para ouvir cobra. E quando ela parou para conversar com a serpente no jardim, ela foi induzida para o pecado. Para de ficar dando atenção para a cobra. Para de ficar dando oportunidade para as cobras. Porque essa conversa com a cobra vai te levar ao pecado. Não se conversa com cobra. Não tem diálogo com cobra. Cobra se sacode no fogo. Não se conversa com a cobra, mas deve sacudi-la no fogo. Pare de conversar com as cobras. O problema é que você está alimentando aquilo que está te levando à queda. E toda vez que você para se entregar às suas vontades, você cai. Porque os seus desejos podem te levar para longe de Deus. Cuidado com as suas vontades que estão te distanciando do propósito. Não converse com o pecado, porque o pecado vai destruir você. Joga no fogo esse problema. Não tem papo com cobra, não tem mensagem de WhatsApp com cobra, não tem mensagem de Facebook com cobra, não tem conversa paralela com cobra. Cobra tem que tacar fogo nela. O diabo está te influenciando porque você está dando brecha para que ele atue nas pequenas legalidades. E de tanto você alimentar conversas com a sua fraqueza, as cobras estão entrando. De tanto você alimentar conversas com gente que está sendo usado pela cobra, você está perdendo a fé. Você tem que fugir da cobra. Você tem que sacudir essa cobra no fogo. Mas sacudindo ele a bicha no fogo, não padeceu nenhum mal. Aí olha que interessante. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Isso aqui é tremendo. Porque eles estão esperando você inchar com um ataque e morrer. Tem alguém que está de longe e está dizendo assim, não vai suportar a mordida da cobra. Os bárbaros estão esperando que ele morre porque a cobra é venenosa. Só que o veneno só te mata se você engolir. Você não pode dominar o que uma cobra vai fazer.
mas você pode decidir se você vai engolir o veneno ou não. Você não tem um poder sobre as pessoas, mas você pode determinar aquilo que você vai levar para a sua vida ou não. Porque o veneno só faz mal quando você engole. Eles estão esperando que Paulo viesse a inchar, porque a cobra que habita nessa região são cobras venenosas. Porque tem gente que está olhando de longe e está dizendo, ah lá, não vai aguentar. Tem gente que está olhando de longe e está dizendo, não vai suportar. Vai cair. Ah lá, vai desviar. Vai sair da igreja de novo, ah lá, de novo, vai cair. Tem gente que está olhando de longe e está dizendo, não vai suportar o processo. Vai padecer. Não vai aguentar. Só que eu tenho um recado para os bárbaros que estão esperando você inchar e morrer nesse processo. Esse recado é para bárbaros. Vão esperar sentado, que você não vai morrer. Quem está esperando você inchar, com a expectativa que você não vai suportar, você não vai morrer. Você vai sair do processo mais forte. Você vai sair do processo mais crente. Você vai sair do processo mais firme. Você vai sair melhor do que a forma como você entrou. Estão esperando que você venha inchar ou cair morto, mas vão esperar sentado. Porque Paulo não vai morrer. Paulo não sofre o ataque da cobra. Ela morde, mas ela não gera dano algum sobre a vida de Paulo. Por quê? Porque há um Deus que estava guardando Paulo dentro do processo. E para terminar isso aqui, e se você não falou em línguas em nenhum momento, se você não fala agora, você não fala nunca mais. Para terminar a live, aconteceu que estar de cama enfermo, febre, e desinteria o pai de público que Paulo foi ver, havendo orado, olha isso aqui, olha isso aqui. Bíblia é detalhe, gente. Olha isso aqui. E havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Que mão? A mão que foi mordida pela cobra. A mesma mão que foi mordida pela cobra é a mão que Paulo usou para curar o pai de Públio.
Eu vou repetir isso. A mesma mão que foi mordida pela víbora é a mesma mão que Paulo usou para curar o pai de Públio. Isso aqui é para você marchar na tua casa. A mesma mão que a cobra mordeu é a mão que Paulo usou para curar o pai de Públio. Você ainda não entendeu? Então eu vou aplicar para você entender. Entendeu isso aqui? A mesma mão que a cobra mordeu é a mesma mão que Paulo usou para curar o pai de Públio. Porque o fato de você estar ferida, ou o fato de você estar ferido, não te impede de Deus te usar para curar outras pessoas. O fato de você estar ferido não te impede de Deus te usar para curar outras pessoas. Porque tem alguém que está ferido e está dizendo: como é que Deus vai me usar? Eu estou machucado. Como é que eu vou ser útil? Eu estou decepcionada. Como é que eu vou fazer a obra? Eu tô frustrado. Só que suas feridas não te impedem de Deus te usar.
Sua dor não te impede de Deus te usar. A mesma área que a cobra mordeu é a mesma área que Deus vai usar para curar outras pessoas. Eu vou repetir isso. A mesma área que a cobra mordeu é a mesma área que Deus vai usar para curar outras pessoas. Suas lágrimas não impedem de Deus te usar. Seus desentendimentos não impedem de Deus te usar. Suas feridas não te impedem de Deus te usar. Suas decepções, frustrações não impedem de Deus te usar. Agora olha isso aqui. Através da cura no Pai, muitos outros da ilha vão vir a Paulo. Vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades. Olha isso. E sararam. Choramakala mashuri minaravasya. Remergion derebarabashuri mikalamandaravasya. Deus vai usar a sua ferida para curar outras pessoas. Essa ferida não está sendo em vão. Esse processo não está sendo em vão. Esse trauma não está sendo em vão. A mesma área que você foi marcada, a mesma área que você foi ferida, a mesma área que você foi caluniada, a mesma área que você ficou traumatizada, a mesma área que você ficou decepcionada, a mesma área que você se frustrou, a mesma área que está doendo, a mesma área, a ferida, o mesmo local, o mesmo ponto, o mesmo período. Deus vai usar a sua ferida para curar outras pessoas. Entendeu isso aqui? Deus vai usar seu sofrimento, as perdas, os processos. Por quê? Porque tem gente que vai ser alcançada pela mesma área que a cobra mordeu. Entendeu? A mesma área que a cobra mordeu, Deus vai usar para alcançar outras pessoas. Você não é descartado porque passou por feridas.
Você não é descartado porque passou por traumas. Deus usa o sofrimento para que através dele mais pessoas sejam curadas. Senhor, nós louvamos o teu nome, porque tu és o Deus que cura a nossa alma. Louvamos o teu nome porque tu és o Deus que nos trata. Áreas que as cobras mordem e que muitas das vezes o Senhor não nos livra da mordida, mas o Senhor nos dá livramento dentro dos processos. E o Senhor disse através de Jesus que no mundo nós teremos aflições. Mas o Senhor também disse que nós devemos ter bom ânimo com a vida, porque o Senhor venceu o mundo. Nos ajuda, Senhor, a vencer as mordidas, os naufrágios, as tempestades, porque o próprio Cristo orou pelos seus discípulos antes de ser levado à cruz. Ele disse: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Nos ajuda, Senhor, a suportar e nos ensina a entender os seus propósitos mediante os processos que nós não entendemos. Nós confiamos em Ti, descansamos em Ti, temos paz em Ti e acreditamos que no meio de todas as dificuldades o Senhor continua conosco. Obrigado pela Tua palavra, pelas pessoas que ouviram essa palavra, essa mensagem, e que a Tua palavra gere cura, tratamento, libertação e salvação. Que haja paz para o aflito, que haja alegria para os tristes e desanimados, que o Senhor faça que o choro dure uma noite, mas que a alegria vem pelo amanhã. Bíblia, papel e caneta. Nosso resumo: depois do vento, Deus vai te levar para o mel, porque Malta é terra do mel. Depois da tempestade, do deserto, das adversidades, Deus vai te levar para a terra do mel. Os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade. Deus vai colocar pessoas para te ajudar. De onde você menos espera, Deus vai levantar pessoas para te ajudar. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de virdes e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Cobras não se escondem no fogo. O fogo revela onde a cobra está. O fogo revela quem é graveto, mas também revela quem é cobra. Graveto alimenta o fogo. As cobras fogem do fogo. Você é graveto ou cobra? E fugindo do calor lhe acometeu a mão. Mas sacudindo ele a cobra no fogo, não padeceu nenhum mal. Paulo não para por causa da mordida. Paulo não desiste por causa da mordida. Você não pode parar. Você precisa sacudir essa cobra no fogo. Mas sacudindo ele, a bicha no fogo, você precisa sacudir essa cobra no fogo. Você precisa sacudir esse problema no fogo, essa pressão no fogo. A cobra mordeu para cumprir a promessa. Qual é a promessa? Marcos 16:18: pegarão as serpentes e não sofrerão dano algum. Porque não há promessa sem processo. Não há promessa
sem processo. Paulo não está conversando com a cobra, Paulo está sacudindo a cobra no fogo. Não se conversa com cobra, mas deve sacudi-la no meio do fogo. Pare de conversar com as cobras. As mãos que ele usou para orar pelo pai de Públio e foi curado, foi a mesma área que a cobra mordeu. Porque o fato de você estar ferida ou ferido não te impede de Deus te usar para curar outras pessoas. Deus vai usar a sua ferida para curar outras pessoas. Esse é o Bíblia, papel e caneta. Deus te abençoe.